Olá, sejam bem-vindos ao podcast Dentro da Lei, Fora da Curva, o podcast oficial da Academia do Direito de Trânsito. Eu sou Wagner Oliveira, advogado, especialista e professor da Academia do Direito de Trânsito. E eu sou Elaine Nassif, professora de Marketing Digital da Academia do Direito de Trânsito. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje o tema super em alta, não tem quem não fale sobre esse assunto e a gente não podia deixar de trazer esse assunto no nosso último episódio da temporada 1. Então hoje nós vamos encerrar a primeira temporada desses episódios com um tema bastante polêmico, que é a questão do pão, né? Da questão do álcool no pão, que foi divulgada essa semana atrás, dizendo que algumas marcas de pão fatiado possuem álcool ali na sua fórmula, né, na composição do produto. E então começou a chover de profissionais e o pessoal fazendo meme e virou aquela caos na internet, né? E aí fica aquela dúvida, né? E agora? E se eu comer um pãozinho, né? Será que eu vou poder dirigir na sequência ou não? Melhor evitar, né? Então o tema de hoje é o pão. Se comer pão, não dirija. Exatamente. Vamos lá. A polêmica, ela está justamente nessa questão, né? De que, primeiro, o estudo demonstrou que havia nas fatias de pão, segundo o estudo, 2 fatias de pão já são suficientes para atestar o estado de embriaguez alcoólica com base no etilômetro, com base no teste do etilômetro. E isso foi comprovado. O pior é que foi comprovado, né? E aí, só para você ter uma ideia de como é que está movimentando, né, o tema essa semana, como é que a parte do direito de trânsito está em polvorosa aí, buscando teses, buscando já fazer recursos com base no pão, né? Só para você ter uma ideia, nós tivemos essa questão do pãozinho mais acessados no X, né, que é o antigo Twitter, um dos temas mais acessados. Nós tivemos aqui a divulgação desse teste aí feito pela Isto É, pelo Correio Brasiliense, pelo G1, que é o portal de notícias da Globo, pelo Metrópolis. Quem mais? Nós tivemos aqui já o Migalhas falando sobre isso, nós tivemos a CNN Brasil trazendo essa questão, e para melhorar ou para piorar a situação, não sei, mas o Detran de Goiás, ele verificou, ele foi lá, fez o teste com os policiais militares e realmente acusou. Acusou ali que 2 fatias de pão, se você soprar o bafômetro, vai dar índices de embriaguez. Não são índices para crime de trânsito, mas são índices para infração administrativa. Você vai sair dali multado e corre o risco de ter a carteira suspensa aí por 12 meses. Bom, nesse caso então, Wagner, por essas informações que você acabou de passar aí, você disse que não vai dar o índice, né, para crime, mas vai dar a multa de trânsito por dirigir sob efeito de álcool. Nesse caso, essa multa ou a multa de se recusar, elas vão ter a mesma penalidade, a mesma força, elas são iguais nesse sentido ou não? Tá, aí a gente entra justamente nessa questão. Veja. O pessoal está perguntando, né, se a gente vai elaborar uma tese de defesa para quem foi pego no bafômetro alegar essa questão do pão. E eu já te digo de antemão que não, né? Nós não vamos ter tese de defesa e acho muito pouco provável que alguma tese de defesa falando sobre esse tema específico seja capaz de derrubar uma multa de trânsito. Tá? Então a primeira coisa que eu penso é isso daí. Vou te colocar uma situação, tá? Como que eu vou chegar para um juiz e vou falar assim: olha, excelência, o meu cliente, ele só deu o índice de embriaguez dele porque nessa blitz de lei seca, da balada segura, ele saindo às 3h30 da manhã de uma boate, lá dentro ele consumiu pão de forma. Foi isso que deu o índice de... Não fica um pouco ilógico? Fica um pouco... E para eu ter essa tese com força, que tipo de blitz tem que ser? Tem que ser aquela blitz feita às 7 horas, 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, na qual eu vou alegar que o meu cliente, saindo para trabalhar,
comeu pão, passou ali perto da casa dele uma blitz, às 7h30 da manhã, que já é difícil, né? A blitz às 7h30 da manhã e ele caiu na lei seca por causa disso. A não ser que seja esse caso, dificilmente essa tese vai para frente. Mas e no caso da recusa, Wagner? Por exemplo, eu, uma pessoa comum, cidadão comum, vi essa notícia, né? Sigo as redes sociais, estou sendo bombardeada por essa informação. E eu acabei de comer um pãozinho ali e saí com o meu carro e, de repente, ou tento na estrada, viajando, né? Passei ali, tomei um cafezinho ali no meio do trajeto, comi um pãozinho ali. E daí, se eu for parada numa blitz, eu vou ficar com medo de fazer esse bafômetro. Por quê? Porque lá no meu subconsciente eu sei que quem fez o bafômetro, o teste ali, foi mostrado por policiais ali, né, numa reportagem, que dava o índice. E nesse caso, eu posso me recusar? É melhor eu me recusar? É melhor eu fazer? No que vai implicar isso para a pessoa que realmente consumiu o pão ali e está dirigindo? Então, olha só. O que a gente tem, o que o direito de trânsito, os profissionais do direito de trânsito têm que parar para analisar, não é qual vai ser a tese utilizando o pãozinho que ele vai fazer para defender o cliente dele. Não é isso. O que nós temos que analisar agora, o mercado tem que analisar, os profissionais do direito de trânsito, os advogados de trânsito, os professores de direito de trânsito, né? O que nós temos que analisar não é isso, não é a recusa em si, não é o consumo do pão em si, não é o índice que ele deu no teor alcoólico, no teste de embriaguez. O que a gente tem que parar para analisar é o seguinte: hoje é praticamente impossível você derrubar uma multa de recusa ao teste de embriaguez, por um motivo muito simples. Os tribunais, eles adotaram a linha, e não que isso seja verdadeiro, porque a gente tem combatido isso há muitos anos, né? Mas eles adotaram a linha de que a recusa ao teste de embriaguez, ele é a infração de mera conduta. O que é uma infração de mera conduta? É igual o crime de mera conduta. Basta você praticar o fato típico que você tem ali o crime. Adotaram essa mesma perspectiva para a área do direito de trânsito. Quer dizer, basta que você se recuse a fazer o teste que já está tipificado ali a infração ao artigo 65A. Então, os tribunais adotaram como sendo a simples recusa já configura essa infração e não tem motivos para você se recusar. Bom, agora a gente está vendo que tem, né? Então, começou lá com um bombom de licor, aí passou lá para salada com, eu sempre esqueço, vinagre, a salada com vinagre, aí passou para cerveja zero, né, que tem teor de álcool ali em algumas marcas de cerveja, e agora chegou no pãozinho. E aí eu te pergunto o seguinte: será que são só esses 4 que indicam teor alcoólico? Ou tem uma gama enorme aí de bebidas, de alimentos que possuem algum tipo de conservante ali na sua fórmula que tem o teor alcoólico, e esse teor alcoólico pode ser apontado num teste de embriaguez? Então, abriu-se uma questão aí fundamental, que é a seguinte: com base em todas essas informações, você viu quantos sites aqui, não foi um sitezinho lá pequenininho que noticiou, foi os grandes sites da mídia nacional. Então, se eu tenho ali a mídia inteirinha nacional falando que um alimento pode dar teor alcoólico suficiente para eu ser recusado ali no teste de, não passar ali no teste de embriaguez, eu ter ali, ser multado e suspensa a minha carteira por 12 meses, é lógico, é evidente que eu numa blitz de trânsito, comi ali, igual a gente faz, né, leva pão dentro do carro, vai comendo durante a viagem. Lógico, se eu cair numa blitz e eu consumir ali o pão, eu vou me negar. E aí, essa recusa, com base em toda essas notícias e essas pesquisas e essa comprovação pelo Detran de Goiás, né? Será que isso daí, então, não começou a dar um outro parâmetro para essa infração de mera conduta? Para mim, os tribunais vão ter que começar a rever essa questão da mera conduta.
Para mim, a partir de agora, e está muito claro isso, a infração de mera conduta, essa argumentação da infração de natureza de mera conduta, ela começou a perder força, ela quase que caiu por terra com essas primeiras pesquisas que saíram sobre um pão. E quando a gente for levar isso para outros alimentos, então? Então, a infração de mera conduta, eu acho que é algo que tem que ser debatido a partir de agora. Não o teste de embriaguez, que eu acho que dificilmente a gente comprova que o nosso cliente comeu pão, por isso que ele caiu no teste de embriaguez. Mas a infração de mera conduta e a recusa em si, me parece que ela tem um fundamento muito bom para ser aceita a recusa e a submissão desse condutor a outros tipos de testes previstos lá no artigo 277, do que simplesmente já diante dessa primeira recusa já fazer ali a lavrar o auto de infração. Então, para mim, a justiça é que agora vai ter que começar a rever essa questão da natureza da mera conduta. Então, eu até achei interessante porque os próprios policiais fizeram, né, esse teste. Tem um vídeo, uma reportagem onde os policiais fazem ali o teste do bafômetro e acusa, né? Então, se para as multas de trânsito, o agente de trânsito, ele tem fé pública, para mim que ele acabou de produzir uma prova de que esse pão realmente dá o índice, né? Então, acho que ficou muito claro isso e muito forte isso agora na questão da recusa ao bafômetro, da mera conduta. Ele próprio produziu a prova, como ele tem fé pública, é verdade aquilo. Então, a gente entende que se ele fez o teste e acusou nas 2 fatias de pão, tá aí um motivo super, né, plausível para eu me recusar. Acabei de comer o pão, não vou fazer o teste do etilômetro porque eu sei que vai acusar, porque eu vi a reportagem, eu vi o teste sendo feito, né? Então, achei muito forte essa questão do próprio policial, né? Tá demonstrando isso daí, mostrando que realmente existe um fator para eu me recusar. O próprio Detran de Goiás, né, que trouxe essa informação, ele certificou de que foi dado o índice de embriaguez. Então, assim, para mim, hoje, o que a gente tem que trabalhar é quebrar, fazer cair por terra essa tese aí adotada pelos tribunais. Olha, independentemente do que aconteceu, você se recusou, então já está tipificado. Não. O artigo 65A, ele tem um fato gerador, né? Que não é só, quando a gente fala do crime de mera conduta, é quando você pratica ali o fato típico, né? Você pratica ali aquilo que está descrito como sendo o crime. O artigo 65A, há muito tempo a gente vem batendo nessa tecla, não dá para ele ser enquadrado como sendo de mera conduta. Por quê? Porque a recusa tem que ter uma finalidade. Lembra quando a gente fala de fato gerador? Não é só o verbo, né? O pessoal fala que é núcleo do tipo. Não é núcleo do tipo, é fato gerador. O fato gerador, ele tem o verbo e ele tem os requisitos de caracterização do fato gerador. O artigo 65A, ele é justamente disso daí. Ele tem o verbo, que é a recusa, né? Recusar-se a submeter a qualquer a testes de etilômetro ou qualquer outro, a fim de evitar certificar a embriaguez. Esse é o requisito. Então, se não tem embriaguez a ser certificada, não tem o porquê eu caracterizar esse artigo como sendo de mera conduta. E agora, diante dessa expectativa de eu ter realmente um motivo para me recusar, então aí parece que realmente cai por terra toda essa tese construída em torno do artigo 65A. Olha só, pessoal, bem polêmico o tema, vai ter ainda muita discussão sobre isso, né? Com certeza ainda vão vir muitos profissionais aí falando sobre esse tema. E é importante que vocês debatam sobre isso, né? Isso daí ajuda a área, né, a se consolidar, e a gente tem que lutar realmente para que as coisas sejam justas, né? E essa é uma das situações onde a gente tem que se posicionar sim e dizer, olha, se é dessa forma agora, então mudou tudo, né? Então, você imagina só, eu vou fazer aqui uma brincadeira, né? Acabei de comer uma salada, né? Porque eu estou de dieta, uma salada ali com muito azeite, muito sal, muito vinagre.
né? Em sequência, comi um pãozinho ali, né? Pra poder sair. Aí me deu vontade de comer um doce, comer um bombom de licor. Aí vai dar índice de crime. O que eu vou fazer? Vou ser presa. Ainda tomou uma cervejinha zero. Mas a questão, Elaine, que a gente tem que entender é assim, por que a gente fala desse slogan aqui, ó, dentro da lei e fora da curva? É que a gente tem que pensar um pouco a mais, um pouco à frente, né? Eu não acho que o mercado, que os profissionais da área do direito tenham que trazer o debate para esse tipo de tese, tá? Vou falar de novo. Eu não acho que um profissional sério, que esteja trabalhando num mercado sério, com uma advocacia séria, ele vai divulgar que ele vai fazer, por exemplo, ali um recurso embasado em fatias de pão. Eu acho que o mercado tem que deixar de debater superficialmente e debater sempre aprofundadamente. Então, tese para aquele condutor de madrugada, saindo da balada, você falar que ele consumiu um pacote de pão, não tem lógica, né? Então, eu acho que esse é o tipo de argumentação que não pode ser trazido para tona, né? Não pode ser trazido como um debate sério, falar que ele consumiu pão, por isso que ele caiu no teste de embriaguez. Agora, usar tudo o que aconteceu nessa última semana como base para refutar a tese da mera conduta, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que adotar. Então, é isso aí, pessoal. A mera conduta, então, agora entrou em xeque, né? Eu acho que ela quase que caiu por terra agora, né? Porque agora tem motivos de sobra aí para o pessoal se recusar a fazer o teste de embriaguez. É essa a argumentação que a gente tem que começar a trazer. Legal. Mais alguma coisa, Wagner? Não, só que nós estamos finalizando o nosso último podcast da primeira temporada. Valeu a pena? Valeu a pena. Os alunos gostaram, os nossos seguidores gostaram também. Esses vídeos e esses áudios, eles têm rodado aí por muitos e muitos estados. A gente não sabe, não tem dimensão ainda de onde chegou esses episódios, né? Mas o intuito sempre foi de trazer informação, tanto, né, para os profissionais. Na realidade, o grande objetivo foi para os profissionais da área, mas lógico, né, o motorista profissional que está ali no dia a dia também se interessou por esse assunto, né? Então, hoje, todas as pessoas buscam por informação, e esse é mais um canal de informação que a gente vai estar trazendo aqui sempre para vocês, atualizado, de forma... sempre dentro da lei, né? A gente tem até o slogan dentro da lei, fora da curva. Então, sempre dentro da lei, a gente nunca vai trazer aqui coisas que não fazem sentido, né? Teses mirabolantes. Então, a gente sempre traz o conteúdo realmente embasado, realmente crítico em relação ao que está acontecendo no direito de trânsito. Essa foi a nossa primeira temporada com 10 episódios. Se você não assistiu todos os episódios, eles estão disponíveis tanto no Spotify quanto no nosso canal do YouTube. E em breve nós vamos retornar com a segunda temporada. Então nós vamos fazer uma reformulação dos conteúdos, né? A gente vai trazer algumas novidades aí também. Inclusive a próxima temporada ela vai ser baseada toda nessa novidade que está para chegar. Então a gente já sabe o que a gente tem que vai trazer, né, no próxima temporada, mas a gente vai fazer tudo com muito carinho, com muita calma, bastante dedicação aí, porque realmente o podcast foi muito bem aceito, a gente fica muito feliz de poder trazer isso daqui para vocês de uma forma gratuita, né? A gente está aí doando o nosso tempo, nosso conhecimento, para poder deixar você aí sempre informado. E foi facinho de fazer, né? Não tivemos erro, não tivemos nada. Tivemos. Quem sabe a gente não divulga aí os bastidores desse podcast, hein? Teve cortes, ou produção? Teve alguns cortes? Teve. Mas então foi isso, pessoal. Nós vamos encerrar então o 10º episódio da primeira temporada do podcast Dentro da Lei, Fora da Curva. Foi um prazer enorme trazer essa novidade para vocês. Foi um período de testes, né? Nós vamos fazer uma reformulação, inclusive no estúdio, né? Os equipamentos foram sendo reformulados conforme foi tendo a necessidade. Vamos estar de estúdio novo, temas novos, uma nova pegada, né? Isso aí. E com segunda temporada aí começando já. Tem previsão?
Não, ainda não temos previsão para a segunda temporada. A gente vai tirar uns dias para descansar agora e a gente volta aí com força total aí. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter nos assistido, obrigado por ter nos acompanhado e nós nos vemos na segunda temporada do podcast Dentro da Lei, Fora da Curva. Até mais, pessoal! Tchau, pessoal. Até a próxima!